mas toda vez que eu olho a lista dos mais vendidos, eu fico curiosa porque às vezes aparece algum autor ou alguma autora da qual eu jamais ouvi falar. E às vezes aquele livro fica muitas semanas na lista dos mais vendidos. Então isso aconteceu agora com O Homem de Giz. O Homem de Giz, ele foi escrito pela C.J. Tudor, que é uma escritora inglesa, e este é o primeiro livro dela. Então isso é surpreendente quando você tem um primeiro romance que já fica na lista dos mais vendidos. E foi nesse movimento que eu fui buscar ler O Homem de Giz. É um livro de suspense, então eu já falei em outros posts e acho que é sempre legal repetir. Não dá para se criar, ou é muito difícil, melhor dizendo, se criar a expectativa num livro de suspense, aquela expectativa que existe nos primeiros capítulos, quando é feita uma apresentação do suspense, quando é feita a apresentação dos enigmas, né? Normalmente, à medida que a história vai avançando, os enigmas vão sendo solucionados, aquele suspense tende a cair. Claro que há escritores excepcionais, que você só vai perder a última expectativa, o grande suspense, lá no finalzinho, às vezes até na última página. Mas isso não é o que normalmente acontece. Então, eu sempre dou um desconto para os livros de suspense, porque normalmente eles fazem este movimento descendente. Mas do que se trata O Homem de Giz? E eu vou falar um pouquinho depois desse movimento descendente, quando eu falar um pouquinho mais da narrativa. Era um grupo de crianças numa cidade pequena, e essas crianças eram muito amigas, brincavam juntas, e elas tinham um código. Cada uma tinha um giz de uma cor diferente, e elas desenhavam mensagens na frente da casa dos colegas. Então, ó, é para se encontrar no parquinho, ó, é para a gente se encontrar na frente da sorveteria, enfim, não importa. E um belo dia, cada criança deste grupo recebe uma mensagem para se encontrar no parque. Então vão todos ao parque, eles não sabem, eles imaginam que quem deixou a mensagem foi um amigo. Quando eles chegam no parque, há outros homens de giz apontando numa determinada direção. Quando eles chegam ali, naquele momento, para onde o homenzinho de giz tinha indicado, há uma moça, e uma moça um pouquinho só mais velha que eles, morta. E o detalhe, ela está sem cabeça. Então, este assassinato marca profundamente as crianças, e a cabeça da moça jamais é encontrada. Então, este é o mistério, e a Tudor vai fazer o seguinte, o livro se passa em 2016, e ela vai fazendo alternadamente a lembrança de 1986, quando o assassinato havia ocorrido, e volta para o presente em 2016, ou seja, uma distância de 30 anos. Nesses 30 anos, não se sabe até aquele momento quem tinha matado essa garota, o que tinha acontecido. Vamos falar um pouquinho da narrativa. Então, eu tinha dito antes que é normal o suspense cair. Mas eu acho que a Tudor, ela comete um erro de iniciante, que é abrir muitas frentes, abrir muitos enigmas. Imagina quando você está assistindo um filme e de repente há um close numa caneta. Este close, ele acontece porque ele vai ser necessário na trama, na história. Então, quando você estiver escrevendo, ou quando um escritor está escrevendo, ele não pode abrir tramas que são desnecessárias, porque não tem sentido. Se elas são desnecessárias, ele vai ter ou que abandoná-las, e aí é pior porque ficam pontas soltas, ou ele vai ter que resolvê-las de uma maneira que nem sempre é satisfatória. Foi o que aconteceu com a Tudor. Ela abriu muitas frentes, muitos enigmas, e a impressão que eu tive é que ela correu a resolvê-los todos no final do livro. Como eu disse antes, eu acho que é um engano de principiante. Eu sempre relevo um pouco os primeiros romances dos escritores. Por quê? Porque, como qualquer profissão,
exceção. O escritor também, com o tempo, ele tende a escrever melhor com o tempo e com a experiência. Raramente você encontra um escritor que o primeiro romance foi maravilhoso. Haja visto Machado de Assis. Machado de Assis, a primeira fase de Machado de Assis não chega aos pés da segunda fase. Então existe esse movimento. Claro que há exceções, eu sempre brinco que a grande exceção é Mia Couto, o escritor moçambicano, que o primeiro romance, Terra Sonâmbula, até hoje, passados anos e anos, ainda é o melhor na vasta obra do Mia Couto. Acho que é uma leitura para um domingo chuvoso, um entretenimento, a gente não pode esperar muito do Homem de Giz. É uma leitura fácil, uma leitura gostosa e vamos esperar pelos próximos livros da Tudor, vamos ver para que direção ela vai, como ela vai aprimorar a sua escrita. É isso, se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aí embaixo, de se inscrever aqui no Biblion. Vamos falar muito de livros, vamos falar de gêneros, se eu puder fazer uma resenha que você gostaria, é só me escrever, eu estou à disposição. Muito obrigada!